A amiga foi jantar na casa dela e do marido e ela disse que estava sem calcinha. Eu, hein? Olha só. O dia em que minha amiga foi jantar na minha casa e disse ao meu marido que estava sem calcinha. É isso mesmo, minha gente. Eu estava recém-casada, tinha passado na Federal e precisei me mudar para Várzea, que é bem perto da cidade universitária, para ficar mais fácil, porque eu ficava integral na faculdade. Por conta tanto da faculdade, né, das aulas, quanto da pesquisa. E eu ficava integral. Era aula de manhã, pesquisa à tarde. E foi essa vida frenética, porque eu queria seguir carreira acadêmica. E daí eu fui malhar em uma academia perto de tudo, de onde eu morava, e bem legal. E fiz amizade com alguns meninos da comunidade de lá, que tinham um vocabulário assim: oi gata, ei gostosa, bicha, e divertidas. Eu nunca liguei pro vocabulário, eu sabia que era algo cultural, e a gente se tratava super bem. E tinha uma que se destacava porque era muito prestativa, me ajudava na máquina, elevava a minha autoestima. Não, você vai ficar, vai Leila, você consegue, vamos ficar gostosa, essas coisas. E eu achava bem divertido. Fiquei amiga dela. Pouco tempo depois ela teve uma crise no casamento, o casamento acabou, ela se arrasou, deixou de comer, ela deixou de tudo. Ela trabalhava perto da minha casa e ela tava definhando porque tinha acabado esse casamento, o cara deixou ela na pior, enfim. E aí eu levava almoço pra ela quando eu ia almoçar de casa. Eu levava almoço, às vezes ela tava se acabando de chorar. Aí à noite ia lá pra casa, eu dizia, ó, eu tô trabalhando, estudando, eu dava um ombro amigo pra ela desabafar. Fim de relação é péssimo e eu ficava arrasada com ela, sem marido. Um dia eu fui treinar na academia com meu marido, porque nossos horários eram incompatíveis. E normalmente era sábado que malhávamos juntos. Daí quando a gente não tava subindo pra aldeia, a gente malhava lá. E numa dessas de estar malhando lá no sábado, o que é que acontece? Ela, uma hora que meu marido tava sozinho numa máquina, é aquela máquina que eleva, amor, que tu tava, como é o nome da máquina? É máquina extensora ali. Flexora e extensora, né? Porque eu errei o nome. Pronto, aí meu marido tava fazendo essa máquina, eu tava distante dele, aí ela chegou perto dele e disse, que perna grossa, olha a perna dele, você é todo grosso, e meu marido não gostou. E quando a gente tava voltando pra casa, ele disse a mim, Leila, veja só, sua amiga fez um comentário impertinente e desrespeitoso para com você, reveja suas amizades. Eu falei, não, amor, meu Deus, tu malda tudo, é o jeito dela, ela fica me chamando de gata, de gostosa, ela é um pouco indiscreta, eu sei que foi inconveniente, mas releva isso. Ele disse, isso não é comportamento pra você, de uma pessoa pra você estar chamando de amiga, mas você conduz a sua vida, agora fique de olho. Ponto, porque ele também nunca foi uma pessoa de interferir, é meu marido, né, gente, não é meu pai. Passou-se, eu continuei dando esse apoio emocional a ela, final do casamento dela, enfim. Um belo dia, pouco tempo depois, eu acho que dessa situação, ela foi jantar na minha casa. Ela não falou que ia jantar, chegou lá e eu tava com o meu marido. Não tinha... Era tipo um feriado, ou era uma emenda de um feriadão, a gente não tinha viajado. Eu tava com um projeto, muita coisa pra estudar. E eu tava no apartamento e ela chegou lá. Tipo, ela nem sabia se eu estava em casa. Nessa época, gente, eu nem usava o WhatsApp, sabe? A gente não se falava, tipo, com o WhatsApp, se ligava, enfim. Foi logo no começo do meu casamento, assim. Aí, o que é que acontece? Já usava, eu que não tinha hábito de WhatsApp, eu que não vivia no WhatsApp, entendeu? Aí, chegou na minha casa, o porteiro interfonou e disse, olha, fulaninha tá vindo aqui. Eu vou terminar o jantar, ela tá arrasada, acabou o casamento. Puxa um assunto, fala qualquer coisa aqui. Tu pode fazer isso por mim, pra eu terminar o jantar ser mais rápido? Porque eu me distraio, realmente, quando eu tô conversando. Queria terminar tudo rápido pra jantar, dar uma atenção a ela e voltar pros meus estudos. Aí meu marido disse, tudo bem, foi fazer sala, né? Só que minha casa não era conceito aberto, era um apartamento pequenininho. E aí era o seguinte, entrava, era mesa de jantar, como se fosse a sala de jantar, mais sofá e a sala de estar. Tinha uma porta que era a cozinha, então não era conceito aberto. Quando ela chegou, eu recebi tudo direitinho. Meu marido ficou lá e eu disse, ó, vou terminar a comida aqui e já volto. Vou terminar, fica aí à vontade, porque a cozinha era pequena, não dá pra ficar duas pessoas. Não era agradável, era quente e ia me dar uma agonia. Aí, o que acontece? Eu entrei pra cozinha. Só que eu olhei, eu fiz, antes de terminar, eu já vou colocar a mesa. E voltei com os pratos da cozinha. Quando eu chego na porta, eu vejo ela dizendo ao meu marido, acabei de sair da depilação. Como foi, vida? Tu lembra a frase direitinho? Tô daquele jeito. E sem calcinha. Ela disse, eu estou sem calcinha daquele jeito. Foi assim. Foi. Eu estou sem calcinha daquele jeito. E eu escutei, gente, quase que os pratos caem da minha mão. Isso era a Leila do Velho Testamento, que não sabia reagir ainda. E que ficava com a sensação de, nossa, vou perder outra amizade. Eu fiquei em choque, gente, eu não soube como reagir. Eu coloquei os pratos na mesa, cheguei, meu marido, com cara de paisagem. E eu, meu Deus, eu não ouvi isso. E daí, botei os pratos lá. Eu não sei se ela percebeu que eu ouvi. Enfim, terminei a comida. Eu tava fazendo uma massa. Gente, eu lembro até do prato que era. Eu faço uma massa que é frango. O macarrão cozinha dentro do frango com molho de tomate. Eu boto creme de leite, boto queijo e fica uma delícia. E aí eu fui mexer. A massa tava quase pronta porque é muito rápida. Botei na travessa e levei pra mesa. A gente senta. Eu não sei como eu consegui comer. Eu acho que eu nem consegui comer direito. Ela comeu tudinho. Aí eu expliquei. Ó, fulano, eu preciso estudar. Tenho que fazer, tá tudo bem? Ela, não, então tá certo. Obrigada, amiga, por me receber. E foi embora. Quando ela saiu, eu disse, amor, o que foi que ela falou pra você? Aí ele fez, eu lhe disse. Aí foi o que eu escutei mesmo, aí ele fez, foi exatamente isso. Ela falou que estava sem calcinha, que tinha saído da depilação. Oi, Sassá, toma. Meu cachorro, que é vegetal. Ela falou que estava sem calcinha e daquele jeito. Quer? Ó.
Pausa pra dar vegetal pro meu cachorro. Ele adora esse vegetal. Pausa. Aí, gente, eu fiquei decepcionadíssima. Porque, assim, eu tinha muito problema com perdas, sabe? A gente acaba vivenciando um luto. A gente se frustra, sabe? A frustração vem desse lugar de você criar expectativa em uma situação, aquilo não corresponder. Quer participar, amor? Fala. Não, foi isso mesmo, ela foi exatamente assim. Que tinha saído da depilação, que tava sem calcinha e tava daquele jeito. Ela disse isso! E aí eu nunca esqueço, gente. Faz anos isso, não faz vida? Mais de 10 anos. Faz muito mais de 10 anos. Nossa. E eu nunca esqueço disso, porque eu fiquei traumatizada. E daí eu fiquei arrasada. E aí eu conversando com meu marido, ele ainda fez, eu não disse, mas ele viu que eu fiquei tão arrasada. E eu disse, e o que é que eu vou falar? E o que é que eu vou dizer? Eu não sabia como agir. Aí Lucas me aconselhou, saia da academia, vá pra outra academia. Comecei a evitar, ela vai perceber que você quer distância. Assim eu fiz, gente. Comecei a dar perdido, dizer que eu tava estudando muito, depois eu mudei de academia. Quando eu mudei de academia, um belo dia ela vai fazer uma aula experimental na minha academia. E ela, nossa, eu acho que na época eu mudei até de número de telefone. Nossa, tu mudou de academia, tu nem me falou, não sei o que. Eu fiz, foi porque tá muito corrido, enfim. Ela descobriu que eu tava malhando em outra academia que não era muito perto e foi fazer uma aula experimental. E aí ela fez, e teu telefone? Não sei o que eu falei, porque eu mudei de telefone, eu tive um problema com a minha linha, mas ela falou, me dá o número, eu falei, eu não decorei, mas eu tenho o teu número, eu dou um oi. Desconversei. E ela meio que ia na minha casa, eu pedia pro porteiro dizer, já deixa claro, ó, não tô recebendo, eu não tô... Eu deixei bem claro isso e deixei pro porteiro, não disse o motivo, né, porque era muito vexatório pra mim. Uma amiga que eu coloco dentro de casa, tá em cima do meu marido, gente, não é todo mundo que faz isso, tá? Mas foi terrível, foi super desagradável. O que é que acontece? Dei um perdido, enfim, perdi o contato, mudei de academia, evitei de todas as formas que eu pude. Tempos depois, tipo, eu faço aniversário de casamento em janeiro, eu tava fazendo um ano de casada. Aí, eu fui fazer, é dia 31 de janeiro que a gente faz aniversário de casamento, vai fazer 15 anos. Mês que vem, 15 anos de casada. Aí, o que é que acontece? Fui fazer uma festa pra comemorar o primeiro ano de casamento. Só que eu também já ia me mudar, entendeu? Eu também ia me mudar de prédio, porque meu marido não se adaptou no ambiente que a gente tava morando, por causa de barulho, enfim. E aí, a gente ia fazer uma festa. Eu não chamei, porque não fazia sentido eu chamá-la, entende? E ela, pelo tempo que conviveu comigo, sabia as pessoas que conviviam comigo, que moravam perto, os colegas de faculdade, ela conhecia de alguma forma a minha rotina, porque treinávamos todo dia, não tinha como. Na academia tinha pessoas próximas, enfim. O que é que acontece? Uma amiga minha falou, sem querer pra ela, que eu tava fazendo aniversário, ia fazer uma festa de aniversário de casamento. Minha amiga falou, fez um comentário, também não sabia o que tinha acontecido, então a minha amiga fez um comentário como quem não quer nada. Ah, Leila já fez um ano de casada, passa logo, não sei o quê. E também falou que eu ia me mudar. Que de fato eu ia me mudar. Aí, o que é que acontece, pessoal? No dia da minha festa de casamento, ela aparece, ela dá o nome de outra pessoa. Só que assim, janeiro, final de ano, mudou o quadro de vigilante. E tipo, já passaram-se meses dessa situação. Eu evitei tudo, já estava muito claro. Eu não tive uma conversa honesta. Hoje em dia, dependendo da situação, eu deixo bem claro as situações. Gente, eu preferi me afastar dela de uma forma sutil, porque tem pessoas que não adianta você dizer, ela sabia o que ela fez. Eu dizer o que ela fez, eu dar lição de moral, não ia mudar o que ela fez. Cada um é o que é. Pessoas, a gente consegue, na conversa, mudar comportamento, não caráter. E pra mim, aquilo era uma atitude que não era de bom caráter, não era uma pessoa que me respeitava, era uma traição. Então, eu preferi me afastar, me poupando de problemas de confusão, porque assim, tem situações, tem conflitos que a gente tem que encarar e de frente. Tem situações que se esquivar é melhor pra gente, nos traz paz. E dá o outro briga, confusão. Às vezes tem pessoas que se alimentam disso. Não adianta. Então resolvi me afastar. Pra mim, não era uma pessoa que fazia parte da minha vida. Alguns meses se passaram. No meu aniversário de casamento, a portaria tinha mudado. Enfim, ela chegou, se identificou como outra pessoa e entrou na minha festa, quando eu menos espero. Foram poucas pessoas e a gente fez uma grande mesa. Tipo, não fez mesas separadas, foi uma grande mesa pra todo mundo confraternizar. Entre si, ser uma grande mesa. Então foi basicamente isso. Eu acho que juntamos, fizemos uma mesa linda, enorme. Aí tinha bolo, doces aqui, enfim. Foi tudo muito lindo. Quando menos espero, chegar ela com um vestido bem coladinho no corpo, bem curtinho, vermelho. Tipo, chamando super atenção. Só que, gente, amiga! Eu não podia deixar de vir prestigiar o casal. Como foi que ela fazia? Era tipo, meu casal 20. Não sei, era alguma coisa, alguma gíria que ela falava. Na época eu nem lembro mais qual era a gíria. Que era o casal, não sei por que 20, gente. Mas eu acho que era 20 que ela falava, eu não entendia. Mas eu achava só engraçado as coisas que ela fazia. Até esse dia. Comendo aqui. É tão bom, isso é tão crocante. Aí o que é que acontece? Eu fiquei em choque. E aí eu não ia brigar. Não ia fazer cena na frente dos meus convidados. Eu não queria que meu aniversário de casamento ficasse marcado por uma inconveniência de uma convidada que nem era convidada, de uma penetra, sabe? Então, eu disse, obrigada por ter vindo, fique à vontade.
E não dei atenção nenhuma. Em vários momentos na festa, ela quis chamar minha atenção. Eu ignorei a existência dela. Só que, gente, teve um marido de uma amiga que deu muita atenção a ela. Muita atenção. E essa amiga ficou com raiva de mim, ao invés de ficar com raiva do marido dela. Porque é típico, gente, de mulheres. Mulheres, às vezes, se voltam contra mulheres pra não admitir os jurandizes que tem em casa. E isso é terrível. É tipo assim, fulano que não presta. Ninguém admite o homem que tem em casa. É sempre culpa da mulher. É a nossa sociedade, né? O que é que acontece? Esse cara deu muita atenção a ela. Enfim, depois teve até traição. E a minha amiga veio me pegar depois desse dia. Porque assim, o marido dela passou a ter um caso com essa moça, entendeu? Deixou ela. Quando a minha amiga descobriu que tava tendo um caso, veio dizer que a culpa era minha, porque era amiga minha, que eu fui tirar ela de algum cabaré. Tipo, veio pra cima de mim, eu, pelo amor de Deus. Tipo, teu marido faz isso e a culpa é minha, entendeu? Não é minha culpa, a culpa é dele que te traiu. Enfim. Mas teve esse bafafá todo. Eu sei que eu a ignorei na festa, ela tentou chamar a atenção em alguns momentos. Eu fingi. Fui bem educada, porque às vezes o outro quer de você confusão, quer baixaria, vem fazer cena e você não dá. E frustra as expectativas do outro. Se eu correspondesse, fizesse baixaria, era tudo que ela queria, um escândalo. Eu não ia dar isso pra ela, porque eu domino as minhas emoções, eu domino o meu comportamento. Então eu fiquei muito educada. Gente, ela não demorou 2 horas na festa. Porque quando ela percebeu que não ia ter espaço, que eu tava sendo super educada, quando ela falava, eu olhava. Enfim, foi embora para nunca mais voltar na minha vida. Só encontrei uma última vez, que também foi uma situação desagradável, tipo, mas foi bem rápido. Enfim, a história é essa, gente. Eu já contei um pedaço dessa história, tipo, essa história dividida. Resolvi juntar tudo pra ter uma narrativa bem certinha pra vocês entenderem, porque surgiu muitas dúvidas no passado. Eu tava me preparando pra contar essa história de novo. Me digam, vocês já tiveram uma amiga assim? Essa mulher é uma folgada, uma sem noção, talarica. Deus me livre. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se você tem ou teve uma amiga assim, ou conhece alguém que tem uma amiga assim. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!